Um. Boa tarde, pessoal do Instituto Emmanuel. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo. Essa aula é destinada ao 9º ano do Vespertino, certo? É uma aula em continuação ainda de trabalhos associados à física e hoje a gente vai diferenciar o conceito de trabalho, potência e energia mecânica. Bom, o que a gente falou até agora relacionado à física, né, com as leis de Newton, a gente viu muita associação da força, né? A força é uma grandeza física associada ao movimento. Todo tipo de movimento, né, de deslocamento, de mudança de localização, ou qualquer uma variante dessa, está associado à aplicação de força, certo? Até a própria ausência do movimento também pode estar associada à força, porque nós sabemos que a força, essa grandeza física, né, desenvolvida por Newton, está associada a duas outras grandezas. A massa, então é contabilizado sempre a massa do objeto, e a aceleração do mesmo. Então a gente vai ter essas duas variantes. Só que o que acontece? Quando nós falamos de trabalho, principalmente, nós estamos falando do resultado associado à força. O trabalho, ele vai ser um resultado. Ele vai ser um resultado associado a uma aplicação de força e, com isso, gerando um deslocamento. Beleza? Então, vamos começar aqui. O ser humano sempre teve necessidade de se deslocar de um lugar para outro, para percorrer grandes distâncias em menos tempo. Diversos meios de transporte foram desenvolvidos: a bicicleta, o automóvel, a motocicleta, o ônibus, o metrô, o avião, entre outros. Lembrando que a maioria desses objetos aqui, eles usam o artifício das rodas, né? Até o próprio avião utiliza para poder iniciar o seu deslocamento. Porque o ser humano criou objetos que facilitasse o deslocamento em virtude do atrito, né, do solo. Então, havia a construção desses equipamentos com a tendência de facilitar a locomoção. Então, o deslocamento desses meios de transporte, assim como de qualquer outro corpo, está relacionado às grandezas físicas: trabalho, energia, potência, que serão estudadas neste capítulo. Então, a gente vai primeiro falar do trabalho. Como eu tinha falado para vocês no início dessa aula, o trabalho é uma resultante. Ele está associado principalmente com o deslocamento. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de um processo associado a um deslocamento. Então, se houve um deslocamento, automaticamente eu tenho uma aplicação de força. Só que para a gente associar o trabalho em si, a gente associa trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, quando nós falamos de trabalho, ele vai ser uma variante associado ao deslocamento de um objeto. Inclusive, nessa cena aqui, ele fala, né? Reinaldo é um vendedor de produtos artesanais, cadastrado e regularizado, que trabalha em uma praia em Natal, Rio Grande do Norte. Coincidentemente, né? Da onde eu vim, da onde eu me formei e tal. Para atender uma cliente, ele empurrou seu carrinho até chegar próximo a ela, né? Então tem aqui uma variação de espaço. A ilustração a seguir representa essa situação em dois momentos. Então, S1, que seria o espaço inicial, é onde ele iniciou o projeto, né? A projeção dele, e o S2, que é o deslocamento final. Essas duas estruturas aqui vai formar o ΔS. Lembrem-se, em física, a gente usa esse símbolo, o delta, né, essa estrutura triangular, para deslocamento. Na verdade, variação. E o S é para espaço. Então, com isso, para levar seus produtos e se aproximar da cliente, Reinaldo precisou aplicar uma força sobre o carrinho, com intensidade suficiente para deslocar. Então, para ele poder sair do S1 para chegar no S2, ele aplicou uma força. A força que ele aplicou foi suficiente para quê? Para deslocar o carrinho, certo? Então, foi uma força proporcional. Conforme podemos observar na ilustração, nessa aqui,
A força aplicada por ele resultou no deslocamento do carrinho. Dessa forma, podemos dizer que a força aplicada por o Reinaldo gerou um trabalho. O trabalho realizado por uma força é dado por trabalho igual a força vezes deslocamento, vezes variação de espaço, certo? Então, o trabalho é a medida de energia transferida de um objeto ou sistema para outro, por um intermediário de uma força. Beleza? Então, fica essa parte associada ao trabalho na aula de hoje. Valeu!